Muito boa noite. Desejamos que todos se sintam muito bem, que estejamos bem para essa noite bastante diferente hoje. Nós vamos ter aqui algo não comum, e é muito importante porque traz uma motivação muito grande para todos nós. Eu quero saudar a todos com o nosso carinho, com a nossa gratidão e principalmente com a nossa alegria, desejando boas-vindas. E antes de anunciarmos o nosso palestrante, antes de fazermos a nossa abertura efetivamente, alguns recados importantes que nós pedimos guardarem com muito carinho. A partir da primeira quarta-feira de setembro, que é dia 4 de outubro, a 4 de setembro, estou insistindo com outubro aqui, 4 de setembro, essa atividade de quarta-feira vai passar para as 20 horas, e não mais 19h30, então é uma alteração importante. A partir de setembro, já na primeira terça-feira, quarta-feira de setembro, às 20 horas, a palestra pública. Na terça-feira, 3 de setembro, no dia anterior à mudança de horário, vai ser iniciado um grupo para estudo sistematizado da doutrina espírita, conhecido ESB. Vai iniciar-se no dia 3 de setembro, às 20 horas. E os que desejarem participar poderão se inscrever. Existe aí um formuláriozinho distribuído, que a pessoa anota o nome, o celular, para receber as notícias específicas dessa atividade, e também inscrever-se para esse curso do ESD, que vai ser ministrado aqui na comunidade. A comunidade, antes da pandemia, também tinha uma atividade de visita ao lar São Vicente de Paulo, aqui de Matão. Essa atividade vai ser retomada a partir deste domingo, dia 18 agora, próximo, e das 14 às 16 horas. Os interessados em participar desse trabalho de visita aos internos do lar São Vicente de Paulo deverão dirigir-se diretamente ao lar no domingo às 14 horas. Muito bem, nós convidamos todos à prece de abertura, queremos agradecer a presença de vocês todos e igualmente convidamos para elevar nosso pensamento a Deus nesta noite de quarta-feira, 14 de agosto. Nós rogamos ao Senhor da vida nos amparar as atividades, trazendo-nos, e nós também participando da formação de um ambiente de paz e harmonia. O que se vai viver hoje é uma proposta de paz e harmonia. Por isso, buscamos a inspiração dos bons espíritos em favor do trabalho a ser executado, para que as vibrações provenientes desse trabalho se distribuam em favor de todos nós que aqui estamos presentes, mas também se ampliem, se distribuam para todos os ambientes onde possa ser útil, na vizinhança aqui da comunidade, na própria cidade, no nosso país. Todos nós temos condições de enviar pensamentos de paz. É o que nós desejamos com a atividade desta noite. Muito bem, nós estamos recebendo hoje o André, que é da cidade de Jales, André Gandolfo. E o André apresenta uma proposta de palestra intercalada com música, com melodias e letras e as vibrações próprias de uma música para a harmonia do ambiente. É interessante porque a atividade desta noite, ela integra uma jornada que começou na quinta-feira, na cidade de Agudos, lá perto de Bauru, onde ele começou a sua tarefa que está dando continuidade hoje. Na sexta-feira, o André esteve em Bauru. No
No sábado à tarde, esteve em Jaú. No domingo cedo, esteve no nosso lar aqui em Matão. No nosso domingo, esteve lá com a Rose, no Alvorada Nova. E na segunda-feira foi a Ibitinga. Ontem esteve em Monte Alto. Hoje está conosco. E amanhã termina a sua jornada em Tabatinga. Uma jornada de quinta a quinta. Essas jornadas longas, elas só são viáveis por causa da adesão das casas. Jales não é tão perto assim, né? Então, a adesão das casas viabiliza um trabalho como esse. E o André viaja o país, levando essa mensagem de esperança também em escolas, faculdades, teatros e diversos outros palcos, inclusive nos ambientes espíritas. Ele é autor de diversas obras, eu vi ali 8 títulos, depois faremos um breve comentário no final, obras literárias, e faz hoje o lançamento do seu novo livro, Um Minuto para Refletir, com reflexões poéticas sobre a vida. O André tem sido cognominado como poeta da paz. A sua mensagem é para um ambiente de paz, para pensamentos de paz e harmonia em favor de todos nós. Então, André, é uma alegria recebê-lo. O André está hospedado aqui em Matão desde sábado à noite e viajando diariamente aí para as diferentes localidades. Está sem GPS? Já conhece tudo? Nas diferentes localidades em que foi programada a sua vida. A sua vida foi programada com boa antecedência, né? Como sempre fazemos os encaixes, fazemos as consultas, as cidades aceitam e a data chega. E então está conosco hoje. Bem-vindo, André. A palavra é toda sua. Um bom trabalho. Muito obrigado pela presença. Queridos amigos, boa noite. Não precisa ser tão alto. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa noite. E espero que esses momentos, esses instantes breves em que vamos compartilhar das mesmas vibrações. Olha que maravilha, meu teclado serve de mesa para o meu copo de água. Que a gente possa esquecer um pouco o mundo lá fora e buscar uma conexão íntima de nós conosco mesmo. Porque o único jeito que se tem de descobrir a paz e a felicidade é conhecendo o próprio mundo. Porque eu, quando canto, me inundo de felicidade. Mas a minha música não deve trautear da tua canção. Sempre que vejo as paisagens coloridas me inebrio de beleza, e os meus olhos não alcançam a variação infinita dos tons da natureza. Sempre que falo me regozijo interiormente, mas os sons das minhas palavras não conseguem vestir com uma roupagem digna todas as minhas ideias. Sucede, eu compreendo que a tua melodia, meu poeta cantor, que a tua criação, meu Deus, e o teu pensamento, autor de todas as coisas que és. Embora me habitem nessa vida, essa minha taça de amor jamais poderá comportar todos os divinos dons que são teus, mas que me concedes para repartir com todos aqueles que ainda não te conseguiram encontrar. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer
só nos resta aprender. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não busco inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. A canção que canto me inunda de felicidade, mas é apenas um débito ao teatro da tua canção. Vejo as paisagens coloridas e me debrio de beleza, mas os meus olhos não alcançam a variação infinita dos tons da natureza. Sempre que falo, me regozijo interiormente, mas os sons das minhas palavras não conseguem vestir com uma roupagem digna todas as minhas ideias. Esses divinos dons são teus, mas me concedes para repartir com todos aqueles que ainda não te conseguiram encontrar. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito num cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu canto essa canção sempre como uma oração, como a minha prece. Desde quando eu fiz a minha primeira palestra, eu jamais poderia me esquecer da minha primeira palestra em março de 2013. Não poderia esquecer, porque foi um grande fracasso. As pessoas com muita gentileza falam: nossa, que lindo, recitando poesia e cantando. E eu pensando: ai meu Deus, eu tenho que ensaiar muito ainda. Aí a alma querida que me abriu as portas para a primeira palestra, lá em São José do Rio Preto, era um companheiro espírita também. Passado algum tempo eu voltei a Rio Preto e encontrei. Aí eu disse para ele assim: ai Walter, você lembra aquela primeira palestra que eu fiz? Que coisa horrorosa que foi aquilo. Ele disse: não, André, que isso, as pessoas adoraram. Eu falei: adoraram porque elas são caridosas, eu sou um péssimo palestrante. Aí passado mais um tempo, cerca de 1 ano, 2 anos, voltava em Rio Preto, isso já tinha passado 3 anos da primeira palestra. Aí eu encontrava o Walter e falava: ai Walter, lembra aquela primeira palestra que eu fiz? Como foi ruim aquilo? André, para com isso, a palestra foi linda. Aí eu fiz isso umas 4 vezes, ano após ano, quando eu encontrava, eu sempre caía no assunto da palestra ruim, mesmo já tendo passado 5, 6, 7 anos. Aí chegou um dia que ele me disse uma frase que eu jamais esqueci: André, não condene a semente, porque toda semente você não pode exigir que ela floresça se ela ainda está no tempo de germinar.
Então, essa canção eu canto desde a primeira palestra como minha prece. Aí eu fui mudando de tom para encontrar o tom ideal para cantar, e hoje eu canto melhorzinho do que eu cantava naquela época. Mas por que eu digo que ela é minha prece? Além das casas espíritas, como Orson disse, eu também faço palestras em outros ambientes que são musicais, como são as que eu faço nas casas espíritas. E o ambiente de um colégio, por exemplo, não é espiritualmente preparado como esse ambiente que nós estamos, certo? E eu ficava pensando assim, mas eu quero de algum modo cantar algo que eleve a ambiência do lugar onde eu estou. Então eu pensei, lá no livro dos Espíritos está escrito que para os Espíritos a intenção é tudo. O que conta para os Espíritos que estão no plano espiritual é a intenção. Independente se eu faço uma prece com palavras rebuscadas ou se eu digo 3 palavras, o que vai valer mesmo, o que vai ter força é o quanto eu coloco de sentimento naquilo que eu faço. Então eu canto essa canção, ao dizer tu vens, eu já escuto os teus sinais, vou contar um segredo para vocês. Eu canto falando tu vens, mas eu tento visualizar a espiritualidade chegando e adentrando o terreno do meu coração. No caso da Casa Espírita, a gente sabe que a espiritualidade trabalha aqui ininterruptamente, mas a gente só consegue receber o auxílio se a gente abre o coração, que é uma casa que só abre de dentro para fora. Então, é como se eu abrisse as comportas do meu coração e dissesse, tu vens, eu já escuto os teus sinais, e permitindo que eu seja auxiliado pela espiritualidade. E aí, esse que é o legal, é uma canção popular, todo mundo conhece, todo mundo canta comigo. Aí você vai na escola, você vai ouvir, está todo mundo rezando comigo, assim, sem perceber que está rezando, cantando tu vens, e eles estão junto comigo. E eu imantado de sentimentos para que seja uma oração. E aqui a gente sabe a finalidade que tem o sentimento, a intenção que a gente coloca, então você pode cantar comigo como uma oração também. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias uma manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Aí a Madre Teresa de Calcutá, certa vez foi procurada por um repórter que queria saber um pouco mais sobre as suas orações, sobre como se dava as orações de Madre Teresa de Calcutá. Então, o repórter pergunta a ela assim, Madre, a senhora é uma pessoa muito religiosa e eu acho que uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer é, o que é que a senhora conversa com Deus? Aí a Madre olha para ele e diz assim, conversa? Não tem conversa não, eu só escuto. Ah, é, Madre, a senhora só escuta? E o que é que Deus te fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Aí parecia que ela estava brincando com ele, mas ela estava dando uma lição muito profunda de amor fraternal. Por quê? Você agora aqui comigo, pense em alguém que você conheça muito bem. Por exemplo, o filho, o companheiro, o pai, a mãe, alguém que você conhece há muito tempo. Quando essa pessoa, por exemplo, está triste, ela precisa te falar que ela está triste para você perceber a tristeza? Não. Porque as duas almas têm uma conexão, construída com o passar do tempo. À medida em que o ser espiritualiza a sua existência na direção da luz, da espiritualidade, de desmaterializar a vida e pensar no que é transcendente, a nossa conexão com o divino vai ficando cada vez mais refinada. E aí chega um ponto em que a gente não precisa pedir nada. A gente não precisa dizer nada, porque a nossa conexão com o divino é profunda.
o que é que a senhora conversa com Deus? Eu não converso nada, eu só escuto. E o que é que Deus te fala? Ele não fala nada, ele só escuta. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Jesus de Nazaré, além de ter sido o maior médico de todos os tempos, uma vez que hoje a medicina, a ciência começa a comprovar aquilo que a literatura espírita já trazia muito tempo antes, que é a percepção de que o teor da saúde emocional que o indivíduo carrega, composta por seus pensamentos e sentimentos, interferem drasticamente na saúde de seu corpo físico. Logo, faz todo sentido a frase dita pelo próprio Jesus: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aquilo que a gente alimenta na nossa mente, no nosso coração, interfere na saúde do nosso corpo. Hoje ou amanhã, ou o que a gente pensou ontem, que vai interferir no hoje. Nesse meu novo livro que eu estou lançando, tem um trechinho de uma mensagem que eu escrevi que diz assim: tudo começa no pensamento. Alimente-o com a sabedoria de quem coloca dentro de si o teor vibracional das coisas que consome, dos livros que lê, das músicas que escuta, do quanto de bem faz para os outros, o teor das conversas que participa. Além de ter sido o maior médico de todos os tempos, Jesus foi o maior terapeuta de todos os tempos. Mas, além disso, também foi o maior poeta de todos os tempos. Essa é conhecer, o maior poeta de todos os tempos. Porque pensa comigo, se ele tinha o domínio das leis físicas, como espírito de luz, e das leis espirituais, você acha que ele não tinha o domínio cristalino da língua que transformava em palavras todos os seus pensamentos e sentimentos, mesmo sendo uma língua arcaica? Claro que ele tinha esse domínio. E mesmo sabendo que sofreram tantas traduções das falas de Jesus, ainda assim elas conservam uma musicalidade muito particular, uma poesia muito particular, que pode ser expresso, por exemplo, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que têm puro coração. Mas eu quero me ater especificamente ao bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E para isso, eu quero relembrar a imagem do Mahatma Gandhi. Já ouviram falar do Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Vou confessar uma coisa para vocês. Depois que eu conheci a história do Gandhi, eu vi o quanto essa alma era iluminada e pacífica, e eu entendendo que nessa vida eu jamais conseguiria chegar onde ele chegou, o único meio que eu encontrei de ficar mais perto do Gandhi é comprando óculos redondos para ficar parecido com ele. Juro para vocês. Quando você olhar uma foto minha, você nunca mais vai olhar de outro jeito. Você vai assim, tá querendo imitar o Gandhi. Eu falei, então mesmo. Queria ser pacífico como ele era. E o Gandhi, ele era hindu. Ele não era cristão. Diferente de nós que no Ocidente, desde pequenininhos, de alguma forma, somos influenciados pelo cristianismo, ele pertencia a uma outra religião. E o primeiro contato que Gandhi teve com o cristianismo foi através dos soldados ingleses que estavam na Índia e que eram cristãos. O que aconteceu? Ao notar o padrão de comportamento daqueles homens, que usavam da empáfia, do orgulho, da
prepotência, da violência. Ele olhava para aqueles homens e pensava: que religião é essa que esses homens pertencem, que os fazem serem tão maus e tão desumanos assim? Porque foi o primeiro contato que ele teve com o que se dizia ser o cristianismo. Aí o tempo passou. Muito tempo depois, Gandhi tem acesso ao texto das bem-aventuranças. E quando ele leu aquele texto como um todo, ele entendeu que a filosofia cristã não era o problema. Ao contrário, ela era iluminativa. O problema era o comportamento de alguns cristãos. Olha só que diferença. A gente não pode mais adentrar uma casa espírita no século XXI, no ano de 2024, como um cristão da Idade Média entrava num templo e achava que, depois de cometer todos os erros possíveis, ao fazer uma oferta ou pedir perdão no altar, ele poderia voltar ao mundo e continuar sendo exatamente a mesma pessoa que ele era, sem mudar 1 centímetro do seu comportamento. Com a compreensão e a luz da doutrina espírita, através do modo como a doutrina espírita ilumina o pensamento cristão, porque o completa, a gente entende que não basta mais que adentremos a casa espírita e tomemos passe, bebamos água fluidificada e acreditando que aquilo ali vai ser o suficiente para nos fazer viver em paz. Viver em paz propõe ao contrário que a gente entenda que todo o conhecimento que aqui a gente adquire tenha sentido na nossa vida prática. O próprio Gandhi viveu uma experiência que exemplifica isso. A capacidade de perceber os gestos que estão no nosso comportamento, no nosso dia a dia, que sem nos darmos conta, faz com que a gente se distancie dos princípios da paz. Ele foi procurado por alguns dos seus discípulos que disseram: mestre, nós encontramos o acampamento de alguns dos soldados ingleses e eles não estão lá. E nós tivemos a ideia de ir até lá e queimar as coisas deles para que eles possam nos deixar em paz. Aí o Gandhi diz: olha, essa atitude nós não vamos tomar. Não, mas por que a gente não vai fazer mal para eles? A gente vai queimar os pertences deles para a gente poder viver em paz. Ele disse: olha, o problema é o seguinte, nós começamos queimando roupas e terminamos queimando homens. Uma outra frase que eu coloquei inspirado nesse livro novo diz: atente-se aos pequenos gestos de agressividade que porventura sinta, porque são esses pequenos lances agressivos no nosso comportamento que a gente vai cedendo. Quando a gente vê, nós nos tornamos uma pessoa altamente belicosa, sem a capacidade de ouvir o outro e de amar as pessoas como elas são. E a gente não pode se esquecer que, em verdade, somos todos irmãos da lua, moramos na mesma rua, bebemos do mesmo copo, a mesma bebida crua. O caminho já não é novo, por ele é que passa o povo. Farinha do mesmo saco, galinha do mesmo ovo. Mas nada é melhor que a água, a terra é a mãe de todos. O ar é que toca o homem e o homem maneja o fogo. E o homem possui a fala edifica o canto. No canto repousa a alma, pra alma detende a calma. E a calma é irmã do simples, o simples resolve tudo, mas tudo na vida às vezes
muito simples, e o simples resolve tudo. Muitas vezes a gente tem a prepotência de achar que numa discussão com o outro a gente precisa ter razão e ganhar a discussão. Fala a verdade, a gente adora ter razão, não é? Porém, quando a gente adere aos princípios de não violência, de paz, a gente entende que a gente não precisa ter razão. A gente precisa fazer que com a construção de um diálogo, as duas partes consigam se entender. Não precisa ter vencedor. Mas tem gente que quer ter razão. E tem horas que na vida a gente precisa optar se a gente quer ser feliz ou se a gente quer ter razão. Um monge estava lá no seu templo meditando, lá no topo da montanha, ele e o discípulo estavam lá em meditação. Aí de repente chega um dos moradores do vilarejo, sobe o morro para falar com o monge e fala assim: seu monge, eu queria fazer uma reclamação para o senhor. Aí o monge: pois não, pode falar. Olha, o que acontece é que todas as noites eu separo um tempo para eu ensaiar no meu instrumento. Você já viu aqueles instrumentos japoneses de percussão? Você fica tocando taiko. Aí ele tocava uns instrumentos de taiko. Aí imagina o barulhinho que deve ser você ter um vizinho que toca um instrumento desse, né? Ou uma bateria, por exemplo. No teclado é bom que você põe fone de ouvido, né? E ninguém te escuta tocar, você consegue ensaiar. Mas no caso dele, não. E aí ele disse para o monge assim: eu estou lá ensaiando meu instrumento, meu vizinho fica batendo na porta mandando eu parar de tocar. O senhor não acha que eu tenho razão? Aí o monge olha para ele e diz: sim, você tem toda a razão. E aí ele desce o morro, feliz da vida, porque a gente adora ter razão. Aí uma hora depois sobe o vizinho dele. Seu monge, quer fazer uma reclamação. Ele diz: pois não, pode falar. Eu vi que agora há pouco saiu daqui o meu vizinho. E eu já tenho, assim, já sei que ele veio falar para o senhor. Ele veio reclamar que eu fico batendo na porta da casa dele. Mas ele não disse para o senhor que eu acordo às 5 da manhã para trabalhar na lavoura de arroz. Então, quando eu chego em casa no final da tarde, eu preciso dormir cedo. O senhor não acha que eu tenho razão? O monge olha para ele e diz: sim, você tem toda a razão. E aí ele desce o morro feliz da vida porque ele tinha razão. O discípulo que assistiu às duas conversas estava lá quietinho meditando. Ele abre um olho assim para ver se o rapaz tinha ido embora e fala assim: monge, desculpa, eu sei que o senhor é uma pessoa muito sábia, mas eu entrei em parafuso aqui. Veio um e pediu se podia tocar, o senhor falou que ele tinha razão. Veio outro dizendo que tinha que parar de tocar, o senhor deu razão para ele. O senhor não acha que tem alguma coisa errada? E o monge disse para ele: sim, você tem toda a razão. Porque a gente ama ter razão ao invés de compreender o outro. Sabe, um dos grandes problemas da nossa humanidade é que a gente não aprendeu ainda a habilidade de olhar para o outro como um indivíduo constituído de uma vasta experiência. A gente acha que a nossa verdade, a nossa perspectiva tem que se impor sobre a vida do outro, e não é assim que se processa a vida. Foi pensando nisso que eu escrevi uma obra infantil, mas que é para criança de todas as idades. Se você tem de 0 a 152 anos, você pode ler essa obra que você vai entender o conteúdo dela. Se tiver mais de 152, aí eu já não sei, mas até 152 talvez vá. Acontece que nessa história, o personagem, que é o menino, ele tinha muitos livros na casa dele. Ele começa a narrar. Tem livro de capa dura, tem livro de capa mole, né? Tem estante com vários livros, tem livro antigo, tem livro novo, tem livro com dedicatória, tem livro de estudo que tem um monte de marcações e tal, tem livro que tem marcador de página no meio. Enfim, tem uma vasta pluralidade de livros na sua biblioteca. E também tem alguns espaços vazios onde não tem nenhum livro. Aí ele pensa assim: é mais ou menos como as pessoas. As pessoas são como os livros, porque cada indivíduo carrega em si uma bagagem de experiências que é única. Então você e eu somos um livro que só tem um exemplar e uma única edição, e só essa edição que vai existir. A partir do momento que a gente olha para o outro e entende isso, que cada um traz um conteúdo,
a gente não vai mais exigir do outro as qualidades que ele não pode nos oferecer. Porque se a gente está disposto a amar alguém, precisa ser do jeito que o outro é. Eu não posso determinar como o outro vai ser, mas eu posso refinar a minha compreensão a respeito do outro. E aí eu vou saber lidar de uma forma melhor. E ele começa a narrar todas as pessoas que vivem à sua volta na história, o seu avô, a sua mãe, o seu pai, e pensando que livro eles seriam se eles fossem um livro. Aí ele disse: meu pai é uma pessoa muito feliz, muito alegre, sempre diz uma frase que nos coloca para cima, está sempre cantando uma música, está sempre contente. Se meu pai fosse um livro, seria um livro de poesia. A minha mãe viaja muito por conta do seu trabalho, mas ela já viajou tanto que ela não precisa mais de GPS. Aí o que ela faz? Ela já tem todos os mapas na cabeça. Se ela fosse um livro, ela seria um atlas, porque ela já conhece todas as rotas. Mas ela também seria um livro de recados, porque toda mãe é um pouco livro de recados, né? Não esqueça sua blusa porque vai fazer frio, não é assim que as mães fazem? Leve o guarda-chuva porque vai chover, e pode estar um sol a pino que vai chover se ela disser que vai chover. Não se esqueça que eu te amo. Todas as mães são um pouco livro de recados também. Meu avô, eu estou contando como se fosse personagem. Meu avô, depois que minha avó faleceu, começou a fazer receitas em casa, porque era um jeito que ele encontrou de ocupar a sua cabeça, agora que a companheira não estava mais com ele. Então, ele faz doces, faz pães, faz bolos, e disse que quando meu irmãozinho, que minha mãe já está grávida de um irmãozinho, quando ele nascer, ele vai fazer um doce e vai colocar o nome do meu irmão nesse doce. Se meu avô fosse um livro, seria um livro de... E aí ele vai narrando. O primo que sabe tudo seria uma enciclopédia. E aí eu pergunto: que livro você seria? Com as histórias que você carrega, com a trajetória que você já constituiu, faça uma autopercepção disso, para que depois de olhar para si mesmo, você possa olhar para o outro de uma forma diferente. E possivelmente vai ser um olhar sem julgamentos. Porque quando você entende que cada pessoa só é aquilo que consegue ser, você não vai depositar mais a sua paz de espírito naquilo que o outro faz, porque as pessoas só são aquilo que elas conseguem ser. As pessoas sofrem porque criam expectativas ilusórias. Mas, para a gente que já conhece o amor, a gente sabe que podemos acolher cada uma delas do jeito que elas são. Mesmo nos seus momentos de tristeza, mesmo nos seus momentos de fúria, mesmo nos seus momentos de incerteza, é dar a outra face e oferecer o melhor de nós. E aí ele encerra a história dizendo assim: ah, tem o meu irmãozinho que vai nascer também. Que livro ele vai ser? Eu não sei. Não sei quais vão ser suas virtudes, quais vão ser seus medos, quais vão ser as suas conquistas, os seus dons. O que eu sei é que ele vai ser livre para ser o livro que ele quiser ser. A gente precisa deixar que as pessoas sejam livres, porque muitos de nós acreditamos que os outros são, de certo modo, uma posse nossa. E o desapego é fundamental para desmaterializarmos a existência e, consequentemente, vivermos em paz, porque quando a gente entende que nada é nosso, a gente não vai sofrer quando chegar a hora de partir, porque a gente sabe que as coisas vêm e vão, as pessoas também vêm e vão. Vossos filhos não são vossos filhos, disse Khalil Gibran. São os filhos e filhas da ânsia de vida por si mesmos. Vêm através de vós, mas não de vós. Embora viva convosco, não vos pertence. E ele encerra dizendo: meu irmão, não sei qual livro vai ser, mas ele vai ser livre. O que eu vejo é que ele é um livro com todas as páginas ainda em branco, novinho em folha, prontinho para ser escrito. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o
Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se o seu pranto molhar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado, se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Como o Orson disse no começo, eu uso no meu trabalho o slogan de o poeta da paz. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Desde a primeira vez que eu tive essa ideia de falar assim, eu vou colocar lá no nomenclatura o poeta da paz, para ver se ela resume aquilo que eu quero passar com a minha mensagem. Eu fiquei pensando assim, bom, se eu falar que eu sou poeta da paz, todo mundo vai prestar atenção nas minhas atitudes. Eu não vou poder fazer coisas que vão no sentido contrário daquilo que eu digo, que eu acredito. Aí eu falei, não vou usar. Aí passou alguns anos, eu falei, não, eu vou usar. Eu vou falar que eu sou o poeta da paz. E aí comecei a usar. Todo lugar onde eu ia, o poeta da paz. André Gandolfo, o poeta da paz. Aí uma vez eu estava indo fazer uma palestra numa outra cidade, bem longe, e aí eu parei num posto para abastecer. Olha só como é a vida. Aí eu fiquei ali uns 5, 7 minutos esperando e não veio ninguém para me atender. E aí aquilo foi me incomodando, sabe? 5 minutos, não aparecia ninguém. 7 minutos, e eu esperando não aparecer ninguém. 10 minutos, não aparecia ninguém. Aí sabe quando vai subir naquele calor cristão assim, que te domina e você esquece todo o cristianismo que você aprendeu? Aí eu saí do carro com aquela cara pouco aprazível, escorei no step do carro, fiquei igual pica-pau quando tá nervoso batendo o pezinho assim, esperando alguém vir me atender. Aí chegou uma moça, todo esbaforida, e falou assim, moço, desculpa. É porque os outros 2 rapazes que trabalham aqui comigo estão ajudando meu patrão no negócio que quebrou ali atrás da conveniência. E aí eu tô sozinha para atender todo mundo. Aí naquela hora que ela disse isso, eu já fui murchando assim ela falando assim, meu Deus, que vergonha, você não precisava de tudo isso. Mas quando a vida quer nos dar uma lição, ela quer esfregar na nossa cara que a gente precisa aprender. Aí ela me diz assim, mas como você é o poeta da paz, você não vai brigar comigo, né? E eu nunca tinha visto essa moça na minha vida. Eu falei, misericórdia. Eu falei, acho que eu vou virar um contador, que aí eu não vou ter que subir no palco, falar nada para ninguém, fico lá quietinho, trabalhando num escritório. Mas eu falei, não, essa é a bandeira que eu acredito. Então eu não posso ser como aquele cristão da Idade Média que eu falei. Se eu aprendo que ser manso e pacífico impele a mim a necessidade de fazer com que as minhas relações sejam harmoniosas, eu não posso fugir disso. Eu preciso semear nas minhas relações, no dia a dia, o exemplo disso. Senão as palavras vão ser palavras ocas. E não é isso que eu quero. Eu quero que elas façam algum sentido na vida das pessoas. Acontece que um palestrante espírita foi fazer uma
uma palestra numa instituição de uma outra cidade, que não era a cidade que ele residia, na reinauguração dessa instituição. Então ele estava feliz da vida porque ele foi convidado para fazer a palestra. Aí ele saiu de casa tranquilo, dirigindo uma pista, mais ou menos 100 por hora, porque era uma pista de mão única, então não dava para abusar muito. E aí ele lá dirigindo o seu carro, quando de repente, um pouco mais à frente, ele passou numa curva, viu um pouco mais à frente, tinha um Fusquinha, que estava mais ou menos 50 por hora. Com aquele barulho muito sui generis do escapamento do Fusca, né? Aí ele reduziu a velocidade, mas já pensando no modo de ultrapassar o carro. Aí dava um sinal de luz, o carro nada, o velhinho continuava lá. Era um senhorzinho que estava dirigindo o carro. Dava um sinal, o velhinho nem movia 1 quilômetro a mais. Tentava ultrapassar, via um caminhão, ele voltava. Aí tentava passar de novo e voltava, não dava certo. E o calor cristão subindo, sabe assim, aquele calor que te faz agir instintivamente como o homem velho que passava? Quando ele finalmente conseguiu ultrapassar, já cego de raiva, abaixa o vidro e ao ultrapassar o velhinho, imagina essa cena, ele abaixa o vidro, faz seu velho barbeiro e faz o gesto do xingamento. Seu velho barbeiro, presta atenção na velocidade que o senhor está dirigindo, 50 por hora. E assim, deixou cravado o gesto para que ele entendesse. Barbeiro. Cortou a frente do velhinho e seguiu a viagem, muito tranquilo. Chegou na instituição, estacionou seu carro, vieram recebê-lo. Seu palestrante, seja bem-vindo, que bom ter o senhor aqui. O senhor que é uma pessoa tão agradável, que todo mundo gosta do senhor. Ah, nossa. Aí ele fica todo envaidecido. Nossa, obrigado. Sentou esperando começar a palestra. De repente, ele ali sentado, concentrado para fazer sua palestra, e o tema que ele escolheu para falar naquela noite era: bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Ele ia falar sobre aquilo naquela noite. De repente, eis que ele escuta de longe um barulho familiar. E para na frente do sangue. Ele fala: não vai ter só um Fusca nessa cidade, não é possível. Aí vem a mesma pessoa que recepcionou, toca a mão e fala assim: seu palestrante. Aí ele vira: deixa eu apresentar para o senhor o presidente da nossa casa espírita. Quando ele olha, era o velhinho barbeiro. Aí ele abre aquele sorriso amarelo e diz: ah, muito prazer, estende a mão. O velhinho olha bem para ele e fala assim: ah, muito prazer, viu? Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Deixa eu aproveitar e explicar um negócio que talvez eu não tenha explicado muito bem. Quando eu falei, canta, era um convite para os encarnados, tá? Os desencarnados eu não consigo escutar. Então vai. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Aí acontece o seguinte: a gente vai para casa pensando assim: nossa, que mensagem linda, palestra que eu vi no centro hoje. Meu Deus, eu preciso ser uma pessoa mais pacífica. Passando um pente fino nos meus gestos, eu vi que eu ainda preciso dulcificar o meu verbo, ser uma pessoa mais serena,
Diante da adversidade, eu não vou mais ser uma pessoa reativa. Eu vou serenar o meu coração e aí vai dar tudo certo. Aí a gente vai para casa todo feliz. Aí quando chega em casa, a gente põe essa intenção na nossa prece. A gente fala assim: Senhor, me ajude a ser uma pessoa mais pacífica, mais mansa, usar mansuetude. Isso quando a gente não dorme no meio da prece, né? Mas não fica com peso na consciência, isso não é pecado. Quando você acordar no outro dia, você fala que assim seja. Você termina a prece no outro dia de manhã. Aí você fala: eu quero ser uma pessoa mais pacífica. Quando você lança esse desejo para o universo, como numa escola, a vida vai começar a te apresentar um leque de oportunidades de pôr em prática esse novo posicionamento. Não é assim? A gente quer se transformar, não quer? A gente quer reformar o nosso íntimo. Queremos iluminar o nosso comportamento. Então a vida vai nos entregar várias oportunidades de colocarmos tudo isso em prática. Aí você acorda no outro dia, pela manhã, 6 horas da manhã, sentado na beirada da cama, meio assim, sabe? Quando o espírito ainda está 50% no plano espiritual, está fazendo download ainda, e você está meio assim pensando na vida. O olho não está 100% aberto, sempre meio farol assim, ó. Aí você está acordando. Aí quando você se levanta, eu não sei se vocês sabem, o dedinho do nosso pé é um dispositivo que a natureza nos deu para encontrar a quina dos móveis. É um dispositivo natural que a gente tem. Aí você acorda nesse tom meio sonolento, vai andando assim e bate o seu dedinho na quina do criado mudo. Bem assim, exatamente naquele pontinho exato. Aí naquele momento de profundo teste da vida, seu dedinho está assim, ó. Aí você senta na cama de novo e fala assim: Senhor, muito obrigado por teus membros perfeitos, por ter a capacidade de ver que o meu sistema nervoso está funcionando perfeitamente. Eu estou sentindo tudo aqui, ó. Está em pleno funcionamento. Muito obrigado por ter um corpo, por ter uma vida. Esse dia vai ser lindo, nada disso vai tirar a minha paz. Quem de nós faz isso, hein? Quando aparece uma adversidade assim. É claro que a gente precisa ter a capacidade de entender que ao vir na casa espírita e aprender tudo que a gente aprende, são ensaios que a gente vai tropeçar, vai cair, às vezes a gente vai conseguir se levantar e caminhar melhor, às vezes vai cair de novo, porque nós somos crianças aprendendo a andar. O que vale é a gente insistir nesse novo movimento de reformar a nossa natureza íntima, porque é só assim que a gente vai conseguir se transformar. Aconteceu que eu percebi o seguinte: na casa espírita a gente tem uma tendência natural de falar como se estivesse cantando. Você já reparou? Você chega no centro e as pessoas: oh, meu irmão, boa noite. Aí lá em casa, quando alguém põe a chave no lugar errado, você também fala, né? Oh, meu irmão, a chave é aqui, que põe. Lá em casa a gente fala igual no centro, né? Porque o que acontece? Aqui no centro a gente ensaia aquilo que a gente tem que fazer lá fora, mas tem que fazer lá fora. Eu fiz uma palestra lá no centro uma vez, aí veio um rapaz e falou assim, bem nesse tom que eu estou falando: oh, meu irmão, mas que palestra linda. Eu achava que as frases não iam acabar nunca, porque ele esticava tanto a última sílaba, assim, sabe? Que palestra linda. Ah, olha, eu estou sem meu celular, mas salva o meu número, me liga para a gente marcar uma palestra sua no nosso centro. Ah, meu Deus, que palestra maravilhosa. Aí passou um tempo, eu liguei para ele não tinha meu número. A hora que ele atendeu, ele estava assim: eu já falei com ele aí, coloca, alô. Eu falei: oi, é o André, eu liguei para marcar a palestra. Oh, meu irmão, que bom receber sua ligação. A gente precisa pegar esse conhecimento que nos ilumina e colocar na nossa vida prática, senão não tem razão da gente estar aqui. A gente precisa mapear o nosso comportamento, mapear o teor de pensamentos que a gente alimenta no nosso dia a dia e ver se eles estão em consonância com aquilo que a gente busca. É isso que eu desejo de todo o meu coração. Que a gente se desapegue das pessoas e das coisas e entenda que as pessoas são livres, que as coisas vêm e vão ficar nesse mundo aqui mesmo. Que a gente entenda que olhar para o outro e respeitar o outro como um conteúdo único e não julgá-lo
vai fazer com que as relações possam existir em mais harmonia, para que a gente pegue o conhecimento que é tão precioso e coloque na nossa vida prática. No fundo do meu coração, é isso que eu desejo. Porque do contrário, a gente vai ser aquele cristão da Idade Média que vai no templo, que pede perdão e na semana seguinte está fazendo as mesmas coisas. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. De estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, um outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. O carteiro real conduzia a mensagem com elegância e diligência. Em cada porta em que batia, interrogava: quem deseja abraçar a dor do mundo e renunciar aos atavios da ilusão em favor da humanidade? Aqui está a mensagem. Rapidamente as portas que se abriam fechavam-se, silenciando todas as vozes do seu interior. O carteiro real, porém, seguia fiel, sem nenhum desânimo. Quando já não tinha mais a quem entregar a correspondência, encontrou uma criança, coroada de flores, e perguntou ao menino se desejava presente real. Eu sou a inocência, disse a criança, o amanhecer do futuro. Aceito imolar-me em favor das criaturas e das suas aflições. Então assumiu a incumbência, e quando preparava-se para seguir adiante, o carteiro real perguntou-lhe: mas quem és tu, pura criança? Eu sou o amor, que um dia predominará em todas as vidas. Dizei ao grande rei que já estou no mundo em seu nome. Muito obrigado e muita paz. Senta mais um pouquinho. Vamos fugir um pouco do script. Você nos ofereceu uma noite linda aqui hoje. A gente fica muito feliz, muito agradecido. De um trabalho de tanto conteúdo, de tanta qualidade.
Você fez a gente pensar em vários aspectos da própria vida e dos nossos relacionamentos tão variados, né? Como você está na região pela primeira vez, circulando aí, uma região nova para o seu coração, você é lá de Rio Preto, Jales, Votuporanga, lá no Fonte Viva, Votuporanga, lá no Kardec de Rio Preto, e agora você veio para cá. Que impressões você colheu dessa estada, dessa jornada aqui na região, com pessoas tão diferentes, com centros tão diferentes? Gostaria que você falasse, acho que é um registro, até porque eu vou cortar esse pedacinho aqui depois, que nós estamos conversando aqui, para divulgar esse trabalho com outras pessoas que não te conhecem. As plateias merecem um trabalho dessa qualidade. Em primeiro lugar, eu queria dizer que tem preenchido a minha alma fazer essa jornada. Isso é um fato. Eu me dedico a isso há 12 anos. Eu comecei quando eu tinha 18 anos, 18, 19 anos. Mas especificamente no mês de março, eu fiz uma jornada assim tão contente, lá na região de Rio Preto, inclusive, nas casas lá de Rio Preto. E aí, em contato com o Orson, que eu já tinha visto muitas palestras dele desde que eu era pequenininho, já assistia no centro, mas ele não me conhecia. Então eu me apresentei e pedi a ele o auxílio para adentrar outras regiões. E foi aí que ele preparou para mim essa linda jornada de palestras, que me deixou tão feliz quando eu vi que eu ficaria uma semana cantando, porque eu amo fazer isso, do fundo do meu coração, que eu resolvi pegar alguns textos que eu tinha guardado de mensagens, que a princípio iam virar um programinha assim, de mensagens para colocar na TV Mundo Maior, que eu tinha falado com o André Maroso, sabe? Mas aí mudou a direção e tal, e eu tinha os textos guardados. Eu falei, eu vou pegar essas reflexões e vou fazer um livro novo e vou lançar nessa jornada que eu vou fazer. Então, assim, isso me preencheu profundamente o coração. Além das casas espíritas, consegui já visitar uma escola em Araraquara, um colégio, para os alunos, uma palestra. Amanhã eu vou fazer na ETEC, aqui em Matão, para os alunos. Então, se você conhece alguém que trabalha lá, ou tem um filho que trabalha lá, fala para levar uma faixa com meu nome, assim, e vou poder levar para eles uma mensagem que faça-os refletir sobre a vida, né? E para mim é uma alegria muito grande. Se fosse para quinta-feira iniciar mais uma semana, eu faria mais uma semana com o maior prazer. O cansaço físico existiria, mas nada disso seria possível se não fosse a bondade e a assinatura do Orson. Ainda falta você visitar Araraquara, que não está incluído dessa vez, ainda falta Jabuticabal, Ribeirão Preto, tem muito chão para correr ainda. Conte comigo sempre. Tem muito chão. Ainda temos a Fátima de Pedreira, muito ativa lá, Serra Negra e região toda ali, dessas águas, Amparo, ainda tem a região de Americana, Campinas, Limeira, tem muita coisa para viajar ainda. Mas você nos premiou de maneira tão brilhante e eu gostaria de, fugindo do script um pouco, que você oferecesse uma música completa para o público do seu coração. O que seu coração desejar. Nossa, com prazer. Gostaria que você oferecesse uma música final aqui, antes do passe. E também nós vamos sortear um livro aqui. Quem ganhar esse livro, gente? Quem não leu esse livro? Memórias do Padre Germano. Esse pode ser considerado um dos maiores e melhores livros já publicados na história da humanidade, em termos de depoimentos e ensinos de um espírito valorosíssimo, que viveu um século antes de Kardec. As histórias são lindas, são depoimentos de um padre que divulgava os princípios espíritas e foi perseguido por isso, mas os seus relatos são maravilhosos. Então, André, eu gostaria que você falasse um número de 1 a 88, a sua escolha para a pessoa que vai ganhar esta preciosidade de Deus. 52. Número 52. Mais 2. Não, mais 2 você fica aí. Não temos o número 52? Você já leu esse livro, Rosalina? Então, aqui está o livro. E depois que você lê o livro, fica compromisso de apresentar o professor. O Valdir já leu esse livro, Valdir? Esse livro é simplesmente lindo. Então, antes da gente fazer o encerramento, a prece final, e repetir alguns recados aqui,
Eu gostaria, André, que você oferecesse do seu coração ao público a música que você escolheu. Seu trabalho é lindo, parabéns. Viu? Obrigado, Marcelo. Eu vou oferecer uma canção para vocês que eu acho que ela é capaz de expressar, com a sua simplicidade que ela possui, aquilo que, nos momentos de incerteza, onde a gente pode encontrar uma resposta. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não dissesse tudo de uma vez, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Me desculpem algumas desafinações, é porque o ar, vocês viram que alguém está queimando alguma coisa, e aí eu estou assim tentando, e de vez em quando escapa uma notinha extremamente desafinada. Mas todo mundo perdoa aqui, né, o Orson? Todo mundo. O perdão aqui é automático. André, você vai distribuir gratuitamente esse marcador que tem o QR Code aqui. Explique para nós o acesso. Vocês vão receber, podem pegar lá no final. Esse QR Code vai dar acesso ao seu conteúdo? Isso, exatamente. Esse marcador é um presente para vocês. Se você escanear o QR Code, você ganha um prêmio de 5... Não, estou brincando. Se você escanear o QR Code, você vai ter acesso às minhas redes sociais. Aí tem vídeos no YouTube, tem minhas músicas no Spotify, para quem quiser ouvir no celular gratuitamente. Então ali tem acesso aos
aos conteúdos que eu produzo. Eu vi lá na mesa, estão 8 livros à disposição. Eu peguei 4 a título de amostragem. Nós temos aqui, eu me chamo Poesia, André Gandolfo. Nós temos aqui um livro de crônicas. Nós temos aqui 1 minuto para refletir. Esse é o lançamento. Esse é o lançamento que ele trouxe. Veja, é um livro fino. 1 minuto para refletir. E aqui o livro infantil, a que ele se referiu, está à disposição também. E mais os outros, eu não peguei todos, peguei apenas 4 exemplares dos livros que estão à disposição e que vocês poderão adquirir. E com autógrafo do autor, é isso? Sim, e com autógrafo o livro passa a valer 1000 vezes menos. Não tem valor nenhum. Daqui 100 anos não vai fazer diferença nenhuma, mas vai relembrar o nosso encontro, né? Que a gente se encontrou. André, muito obrigado pela sua vinda, pela noite linda que nos ofereceu, inspiradíssimo. Parabéns, parabéns em nossa gratidão. Nós queremos agradecer a presença de todos, reforçar aqui os avisos que nós demos. A partir de setembro, as palestras de quarta-feira serão às 20 horas. Vamos mudar o horário a partir da primeira quarta-feira de setembro. E na terça-feira, dia 3 de setembro, vai ser iniciado o curso do Estudo Sistematizado Doutrina Espírita, às 20 horas. Já foi distribuído, Leire, o cartãozinho, o formulário? Leire, já foi distribuído o formulário? A Leire está com o formulário para quem quiser se inscrever, colocando nome e celular. Vai ser até um cadastro para futuros avisos também. E o convite para esse domingo, dia 18, a visita ao Lar São Vicente de Paulo. Basta comparecer lá às 14 horas. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus com esta vibração carinhosa trazida pela música do Padre Zezinho. É uma música belíssima, de extrema sensibilidade, que o André nos presenteou. Inspiremo-nos nesta canção. Pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou. Obrigado, Senhor, por esta noite, pelas vibrações carinhosas desta memorável noite. Muito obrigado. E para nós, os matonenses,